Olá, boa tarde, queridos e amados irmãos. Gostaria de, nessa tarde, trazer uma palavra para os nossos corações. E para isso eu gostaria de meditar aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 13, que diz assim: Aleluia. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Amados, a palavra de Deus diz aqui em Samuel, se você for ver do capítulo 16, versículo 1 em diante, você vai ver que Saul, ele fizera o que era mal perante os olhos do Senhor. Saul era o rei de Israel na época. Aleluia. E Deus iria constituir um novo rei. E para isso o profeta Samuel teria que ir, aleluia, até a casa de Jessé, conforme ordenara ao Senhor, para que de lá Deus nomeasse um dos filhos de Jessé para ser ungido a rei. Aleluia. E assim fez Samuel, né? Saiu até escondido, inventou uma desculpa, saiu escondido de Saul, rei da época, conforme eu disse, porque se Saul soubesse que ele estava indo ungir um novo rei para o substituir, certamente o mataria. Então ele foi, e a partir de então, aleluia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Davi então começara, amado, a constituir o seu reinado, né? Ele fora ungido a rei, mas por ele não tinha um reino, né? Davi, ele ia ser, a partir daquele momento, ele ia ser subordinado do rei da atualidade, chamado Saul, conforme eu disse que não fizera um bom trabalho perante os olhos do Senhor. Então, a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor imediatamente saiu da vida de Saul, né? E entrou na vida dele um espírito imundo com permissão de Deus. E Saul, sempre que ficava possuído, né, tinha necessidade que, se alguém valoroso da parte de Deus tocasse a harpa para que acalmasse o espírito dele, né? Aí Davi foi chamado ao rei, Davi foi chamado ao palácio, não para que exercesse o seu reinado, mas para ser subordinado ao rei Saul, para que ele pudesse tocar a harpa. E daí em diante Davi começou a fazer tudo que o rei pedia, que o rei mandava. O Davi começou a sair em batalhas, como em frente das guerras, em batalha como agente de guerra, né? E a Bíblia diz que a sua primeira batalha foi eu posso dizer assim, uma montanha, né? Um gigante, né? Como as pessoas até os dias de hoje, né? Os esportistas, eles fazem as montanhas de terra para pular com as suas motos. E quanto maior essas montanhas de terra, maior o seu salto, mais eles se destacam, né? E ali Deus colocava na frente de Davi, diante de Davi, uma grande montanha, né? Um gigante que desafiava o povo de Israel. Se você for ler aqui o livro de Samuel, você vai entender essa história que é magnífica, que fala da história de Davi, né? E Davi, ele se dispôs, ele disse para Saul: olha, rei meu senhor, eu irei contra esse gigante, né? Lutarei com ele. E Saul disse a ele: não faça isso, porque você ainda é jovem, e Saul é homem de guerra, e desde a sua mocidade, né, era homem de guerra, sem contar que era um gigante, um homem de tamanho muito grande, né? Há historiadores que diz que Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de tamanho, né? Quase 3 metros de tamanho. Então era um homem de guerra, um homem que ele vencia a todos os seus oponentes, né? Então Davi foi assim mesmo, de encontro a essa montanha, de encontro a esse gigante, né, que Deus colocara na frente dele para que ele começasse a se destacar, né? Eu entendo que a partir de aí Davi começava a constituir o seu reinado, né? Que ele começava a aparecer.
E a Bíblia diz que Davi, ao encontro de Golias, Golias começava a falar com Davi, né, a desmotivar ele, a dizer que acaso ele era cão, né, cachorro, para que Davi fosse a ele com pedra, com pau, né, já que ele estava um homem fortemente armado, né, com suas espadas, com armaduras, né, com escudo. A Bíblia diz que até capacete ele usava, né, um capacete enorme de proteção, né. E ainda assim Davi foi, só com a sua funda, com as suas pedrinhas na mão, né, que ele catou no caminho, lá passando um riacho, ele catou umas pedras e levou, e ele usara aquilo como arma para desafiar aquele gigante, né. E ele disse a Golias: olha, você vem a mim com a espada, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, esse foi assim a grande razão da vitória de Davi, né? Porque muitos confiam em carro, outros em cavalo, né? Mas Davi, ele confiava no Deus que fez o céu e a terra, né? O Senhor dos Exércitos, né? E a Bíblia diz que Davi, girando a sua funda, ele atirou uma pedra, e essa pedra foi certeira numa pequena fenda que tinha no capacete de Golias, e Golias veio a cair, né? Através dessa pedra que ele levou, Davi veio a cair, e de imediatamente Davi, aleluia, correu de encontro ao seu oponente, né? E tirando a espada de Golias com dificuldade, já que era uma espada muito grande, ele decepou a cabeça de Golias, ele cortou o pescoço de Golias, né, amados? Nós precisamos fazer como Davi. Nós precisamos de cortar a cabeça do nosso problema, né? Muitas das vezes os nossos problemas se apresentam diante de nós, né? E diz que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, né? Os nossos problemas falam com a gente, os nossos problemas falam que ele é maior que nós, né? E de fato, muitas das vezes é mesmo, amado. Muitas das vezes nosso problema, ele se torna maior que a nossa capacidade física ou espiritual. Mas o que nós temos que fazer com isso? Entregar nas mãos do Senhor, né? Nós temos que dizer ao nosso problema que nós não estamos sozinhos, né? Que adiante de nós está o Deus de Israel, né? A qual nós confiamos. É isso que nós temos que fazer, depositar a nossa confiança em Deus, né? E dali em diante, amados, após essa vitória sobre Golias, Davi era só vitória o tempo todo. Em todas as batalhas que Davi saía, ele vencia, né? E quando ele voltava de suas batalhas, as mulheres saíam de encontro, dançando e cantando, né? E dizendo que Saul matava milhares, né? Seus milhares, e Davi feria a dezenas de milhares, né? A partir de aí começou a suscitar sobre Saul um espírito de inveja, um espírito de querer se vingar de Davi, né? E sucessivamente, a partir daí, ele começou a querer matar a Davi a todo custo, né? A Bíblia diz que ele, primeiramente, ele deu ordem para que matassem a Davi, né? Aí falhou as suas ordenanças, as pessoas que saíram para matar Davi falhou, porque Deus protegera a Davi, né? E a partir da segunda vez em diante, o próprio Saul, ele foi pessoalmente, né? Ele reunia as pessoas e ia: não, eu vou matar Davi de qualquer jeito, né? E ele saiu, ele reuniu certa vez 3.000 homens e foi de encontro para matar Davi, e Deus o guardou, né? E por várias vezes, né? Só com esse número de homens foi por 2 vezes. A última vez que ele saiu com 3.000 homens para matar Davi, o Senhor o entregou nas mãos de Davi. E que a gente começa a entender que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque Deus entregara, Deus dera a ele a oportunidade de ele se vingar daquela pessoa que estava perseguindo, daquela pessoa que estava buscando a sua vida o tempo todo. Mas Davi, ele não quis se vingar, né?
E uma das vezes até um dos seus servos, um dos seus soldados disse: olha, Davi, o teu Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Agora permita-me que eu o atravesse com esta lança e acabe com tudo isso, né? E o que Davi fez? Ele disse: não, o Senhor me livre que eu faça tal coisa ao meu senhor, que Saul queria o matar, mas ainda assim era superior a ele, que era o rei em exercício da época, né? E ele disse: Deus me livre que eu faça tal coisa ao ungido de Deus, né? Ou seja, amados, a vingança pertence a Deus, né? E certa vez os filisteus já sabiam que Davi estava fora de combate, pois Davi só vivia se escondendo de Saul, estava fora de cena já Davi, né? Então os filisteus aproveitaram essa oportunidade e subiu para lutar contra Israel e venceram, amados. Teve êxito sobre Israel. A Bíblia diz que mataram muitos homens de Israel, inclusive mataram 3 filhos de Saul, o rei, né, ao qual a gente estava falando. E no meio desses 3 filhos foi a Jonatas, né, que é um grande amigo de Davi, né? Jonas, a Bíblia diz que se afeiçoa muito a Davi e vice-versa, né? Davi a ele também. E enfim, chegou essa notícia até Davi, e Davi lamentou muito. Davi chorou, né, a morte de Saul, chorou a morte do seu amigo Jonatas, né? E enfim, mas ele não podia fazer nada, né? Ele quis isso, perseguindo a ungido de Deus, né? Que embora ele não sabia que Davi foi ungido a rei, Davi era um ungido de Deus, né? E é um perigo muito grande quando nós nos levantamos contra um ungido de Deus. Devemos vigiar bastante a esse respeito, né? E a Bíblia diz que após isso, Davi foi ungido, foi constituído, que ele já era ungido, né? Já foi constituído a rei de Judá, né? Ou seja, já uma boa parte de Israel. E dali Davi fez um ótimo reinado, né? A Bíblia diz que por 7 anos ele reinou em Judá, né? E após esses 7 anos ele foi também constituído a rei de toda a Israel. Ou seja, Davi teve vitória absoluta, porque Davi, ele era um homem que ele não quis a vingança, ele deixou a vingança por conta de Deus, né? E é assim que nós devemos fazer, amados. A vingança, ela nos torna fraco, a vingança, ela nos torna pessoas medíocres, né? A vingança, ela nos faz cair, porque se você vai se vingar, é porque você está com ódio em seu coração, né? Então nós devemos vigiar, amados, bastante a respeito disso, né? Então nessa tarde, essa palavra que eu trouxe para você, se você for ver lá no livro de 1 Samuel, você vai encontrar todo esse conteúdo que eu acabei falando alguma coisa aqui através do versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel. Se você for acompanhar a história de Davi, ela começa lá no último versículo do livro de Ruth, né, onde tem a genealogia de Davi, né, de quem ele é filho de Jessé, aí fala também do pai de Jessé, o avô de Davi, e assim por diante, amado. Viu? Então fica essa palavra para a tua meditação neste momento que você está vendo. Pode ser manhã, pode ser tarde, pode ser noite, e que você possa refletir nesta palavra e entender que Deus é contigo. Não deixa o seu problema querer ter vantagem sobre você, amado. Não vá sozinho de encontro ao seu problema, mas diga ao seu problema: olha, eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.